É muito interessante a pergunta se a teologia e a ciência, e se a teologia ela pode ser considerada uma ciência. Essa foi uma pergunta que Kant, por exemplo, trabalhou de uma maneira bastante rigorosa no famoso Crítica da Razão Pura, um livro que ele levou 10 anos para escrever. E ele chega à conclusão que, de acordo com as formas de apreensão da realidade, que é espaço e tempo, a teologia não pode ser ciência, porque o objeto da teologia não é redutível a essas formas a priori de entendimento da realidade. Então, como aquilo que é ciência tem que ter um método e um objeto, e esse objeto tem que ser adequado aos princípios de razão suficiente, então Kant não considerou a teologia como ciência, e considerava como ciência apenas aquelas disciplinas que, de alguma forma, se enquadrassem dentro desse conceito de ciência. Mais uma vez, o conceito de ciência vai determinar o que uma disciplina, ou um saber, ou uma área do saber, como ela é vista. Ela pode ser vista ou não como ciência. Então, para Kant, teologia não pode ser ciência. Mas, mais uma vez, o problema é em torno do que se entende por ciência. Dependendo do que você entende por ciência, a teologia não só é ciência, como é a mais importante de todas as ciências. Isso é o que aconteceu, por exemplo, na Idade Média. A Idade Média considerava a teologia a mãe das ciências. Mas olha que coisa interessante, a era de Kant, a era que abandona a minoridade, porque entende que a Idade Média é uma idade de pessoas não autônomas, não capazes de pensar por conta própria, é a Idade das Trevas. E aí a gente, então, já por uma visão que a gente adota de ciência, que é uma visão iluminista, a gente já considera que tudo o que foi feito na Idade Média é uma idade, portanto, entrevada, é uma Idade das Trevas, não há ciência. Mas veja, uma pessoa que determina que a Idade Média é a Idade das Trevas, ela já está falando a partir de um ponto de vista iluminista. Será que a Idade Média é a Idade das Trevas, até onde a gente sabe, o século XII, XIII, é o século das universidades, elas não surgem no século XVII, XVIII. Elas surgem no contexto exatamente da própria igreja. O próprio Descartes jamais seria capaz de construir as reflexões que ele construiu sem o aparato científico que a escolástica lhe possibilitou. Então, essa questão de se a teologia é ciência ou não, ela vai sempre ser determinada pelo que se entende por ciência. E aí, nesse sentido, se a ciência for algo que apenas pode ser conceituado a partir do materialismo, então aí fica difícil realmente dizer que a teologia é ciência, porque, de fato, o objeto da ciência não se reduz às categorias ou às formas a priori do entendimento baseada no tempo e no espaço. A ciência pode contribuir de uma maneira incrível para o trabalho teológico, e isso a gente já vê na Idade Média, por exemplo, sendo uma das mais importantes ênfases descobertas. A gente vai ver o quanto, por exemplo, no século XIII, um Tomás de Aquino vai fazer uso dos recursos científicos de seu tempo para contribuir justamente para a sua reflexão sobre o conhecimento de Deus, sobre a ética baseada na revelação bíblica e também naquilo que ele considera ser a revelação natural de Deus. Então, a ciência ela é interessante porque ela sempre vai ser alimentada pela curiosidade, pelo espanto diante de algo que pede uma explicação. A ciência é a busca pela explicação, pela causa, pela razão de ser de algo. Então, quando você está diante de algo incrível e você se pergunta como isso é assim, e faz uma outra pergunta que talvez seja mais importante do que a pergunta como, que é por que isso é assim? Então você se vê diante de toda a tarefa extremamente importante da ciência, que é nos fazer entender o quanto é importante a pergunta, o quanto é importante elaborarmos o problema.
se não tivermos um problema bem definido, se não soubermos bem o que nós estamos procurando, como vamos procurar? A ciência, então, é esse movimento de disciplina da inteligência em busca da causa, da razão, de ser das coisas. E por isso, em se tratando da teologia como também uma fome, uma necessidade de saber a causa máxima, a razão máxima de todas as coisas, como não entender que a ciência pode ajudar a teologia?